Bem, então vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer agora é o download e a instalação do VirtualBox, que é o software que nós iremos utilizar em todo o laboratório, e também a instalação da ISO do Linux, da nosso Debian Linux, que será a base será o sistema operacional base que nós vamos utilizar em todo o laboratório. Beleza? É, Para quem tiver alguma dificuldade ou não souber como chegar no site, a gente pode usar o Google, o site, a pesquisa no Google, que é bem fácil de encontrarmos o que a gente quer. Então, primeiro vamos digitar aqui VirtualBox, e já cai direto no site do VirtualBox aqui, tá? A gente pode clicar aqui direto ou pode clicar no download. Eu vou clicar em download para ir já aonde eu quero. Aqui dentro do site, vocês vão precisar fazer o download para o sistema operacional de vocês. O meu sistema base aqui, que eu vou emular, é o sistema Windows, tá? Então vou clicar aqui e fazer um download do meu VirtualBox, tá? Assim que eu começo a clicar, ele vai fazer o download, são 108 megas. Eu vou dar um pause no vídeo, porque o download é muito grande e eu já tenho essa instalação na minha máquina, então eu não preciso fazer novamente, tá? Na verdade, nem vou pausar o vídeo. Eu vou cancelar aqui porque eu já tenho. Eu só queria mostrar como vocês fazem o download do VirtualBox. Vou cancelar. E também vou fazer, vocês vão precisar da distro do Debian. Então, como que a gente vai fazer? Vamos ao Google novamente e vamos pesquisar sobre a instalação do Debian. Debian Download. Quando a gente clica aqui no Debian Download, já aparece o que a gente precisa. Então vamos clicar no site do Debian, aqui ó, debian.cd http-ftp, vamos direto e aqui vamos procurar imagens oficiais de CD e DVD, instalação estável, stable. O que é isso? E tem a teste. Teste é que está sendo gerado semanalmente com a nova versão do Debian. E a estável, stable, é a versão que atualmente está sendo largamente empregada nos servidores Linux por todo o mundo. Clicando ali, a gente vai pesquisar aqui o que a gente quer, baixando imagens, CD e DVD, Debian, HTTP, FTP. E aqui tem várias versões. Tem as versões minimizadas, que são com arquivos são ISOs de CD, que tem o seu tamanho reduzido, com isso menos pacotes de informações. E aqui a gente tem a parte de DVD. Se você tem um link bom de internet, baixem a versão ISO para DVD, tá? Para o sistema operacional de vocês. No meu seria x886 ou x86, tá? 386, que eu vou baixar para minha máquina, que é a minha arquitetura. Eu clicando aqui, ele vai dizer tal, vai tá aqui um monte de coisa, o que tem nesse diretório, como usar esses arquivos, blá blá blá. Isso aqui a gente não precisa saber não. Procura aqui a ISO, i386 ISO Debian, tá aqui, ó. E DVD. Deixa eu ver aqui mais o que tem. Isso aqui é a nova versão, a versão 8.4.0. Beleza. E baixa, tá? Tem DVD 1, DVD 2 e DVD 3. O que são isso? São os pacotes completos e os repositórios do Debian com todos os softwares que atualmente a versão oficial suporta. Para o nosso lab, a gente só precisa dessa imagem aqui, tá? Ela tem 3.74 GB, só clicar nela e voilá, começa a fazer a instalação o download da imagem. Eu também vou cancelar porque eu já tenho ela aqui, tá? Então eu vou cancelar porque eu já tenho. Em posse desses dois arquivos, desses dois softwares, esse executável e essa ISO, a gente já pode começar o nosso laboratório. Eu tenho aqui, já na minha máquina. Se eu clicar aqui, eu vou ver. Cadê? Que eu já baixei ele aqui, VirtualBox. É só executar ele. Vai pedir para executar e vai fazer toda a instalação. Vou fechar aqui para não dar conflito com o que já existe. Next. Deixa tudo marcado. O diretório padrão de instalação. Next. Criar short sort, resist file association, que aí toda vez que você clicar numa imagem virtual no arquivo do VirtualBox, ele já vai abrir.
vai criar um atalho na sua área de trabalho rápida. E aqui vai criar um atalho no desktop. Se você clicar em Next, ele vai instalar. Ele vai dizer que, para ter atenção, que vai instalar drives vai resetar sua conexão, vai instalar os drives de interface com a tua máquina principal. São os drives do VirtualBox. Se tu clicar em As, vai para prosseguir, óbvio. Você clica em Install e aí vai instalar tudo que precisa para rodar o VirtualBox na sua máquina. Pode ser que ele reclame que já tem alguma coisa instalada na minha máquina. Se eu clicar aqui, ele precisa de privilégios administrativos para instalar na minha máquina. Eu vou clicar em não. Por quê? Porque aqui eu cliquei no 5.0.16 e a minha versão já está no 5.0.20. Vocês vão instalar a versão que a gente faria o download aqui. É a versão... Cadê? Já fechei. É a versão... Vamos lá de novo, só para conferir aqui, para a gente não fazer nenhuma besteira. VirtualBox. É a 20. Tá? Eu já tenho essa versão aqui. 20. Então vocês vão instalar ela, tá? A instalação é básica, é só seguir Next, Next, Finish e vocês vão conseguir. Não tem erro, não tem galho, é muito tranquilo. E depois que ela estiver instalada, vocês vão ter esse front-end aqui, tá? Com várias máquinas. Provavelmente não vai ter nenhuma máquina porque vocês estão começando agora. Então não tem nenhuma máquina aqui para vocês fazerem o teste. Vocês terão porque a gente vai fazer todo o laboratório do zero, beleza? Com base do software, tendo o software e também tendo a ISO, que eu também já baixei e já demonstrei como baixa, né? Cancelei aqui porque eu já tenho ela. Para facilitar, vocês coloquem a ISO num diretório que vocês tenham fácil acesso. Só uma correção, tá? Aqui vocês vão usar a minha arquitetura de computacional é 64 bits, sistema operacional 64 bits. O meu drive é 64 bits. E lá a gente começou a baixar, eu falei para baixar a i386, tá? Para mim aqui, no meu caso, como as minhas máquinas serão todas 64 bits, eu baixei a versão AMD 64. E vocês também vão precisar baixar a versão AMD 64, tá? Eu entrei aqui em i386, mas tem que ir no AMD 64. Essa primeira aqui. E baixar essa ISO aqui, tá? Só corrigindo para vocês não fazerem nada errado. AMD 64 bits vai baixar para o diretório de download de vocês. Eu movi para um diretório específico dentro do meu computador, tá? Coloquei aqui todas as minhas ISOs que eu uso geralmente em alguns laboratórios que eu faço. Tendo a instalação do VirtualBox completada e o download do Debian, vamos instalar um Debian do zero. Eu vou ensinar aqui como se configura e os princípios básicos do VirtualBox para a gente utilizar. Isso vai servir para qualquer laboratório que vocês venham a fazer no futuro. Vocês vão poder rodar qualquer tipo de sistema operacional, tá? Vou clicar aqui em novo. Vou dizer qual sistema que eu quero. Aqui no nosso caso, eu já tenho a máquina aqui previamente instalada. Cadê ela aqui? Tá aqui, prova DHCP Server. Mas eu vou fingir que eu não tenho nada. Depois que a gente fizer essa primeira instalação aqui, vocês façam iguais para todos os servidores que vocês vão precisar, tá? Então vamos lá. Princípio básico de operação do VirtualBox. Você vai clicar em novo. Vai dar um nome para a máquina. Eu acho legal do VirtualBox que quando você começa a dar o nome da máquina, dependendo do nome que você colocar, ele já identifica qual é o sistema operacional. Vamos lá. Vou colocar aqui. Se eu colocar aqui Debian, ó como ele já mudou para Debian. Muito maneiro, né? Se eu colocar aqui qualquer Windows, ele já muda para Windows. É bem legal, é bem didático, bem dinâmico a parada, bem inteligente. Eu acho sensacional o VirtualBox. Você pode usar qualquer outra distribuição. Eu estou usando o VirtualBox porque ele é muito fácil de se operar. Mas você pode usar o VMware, eu também tenho aqui o VMware instalado. Ou pode usar também o Microsoft Hyper-V. Aí vai fugir do nosso escopo aqui. Até porque essa parte também já foge um pouco do nosso escopo.
mas eu acho que vale muito a pena essa breve introdução aqui, que vai ajudar as pessoas que estão do zero, que estão começando agora a se ambientar e como utilizar. Então vamos lá, vamos criar uma máquina virtual aqui para teste, tá? Lembrando que isso aqui eu vou criar só para forma didática, para vocês saberem como funciona a parada. Porque eu já tenho minhas máquinas previamente criadas, mas eu não tenho nada instalado nelas, que eu vou fazer a instalação do zero com vocês, tá? Mas vamos criar aqui Debian, supondo que eu não tivesse lá, DHCP01, beleza. Ele já disse aqui que é a Linux, o tipo, qual o tipo de sistema de arquivo que eu vou utilizar, tá? Eu poderia clicar aqui e mudar o sistema, porque nada me impede, isso aqui é só a tecnologia que ele faz. Posso dizer que é um BSD, que é uma distro baseada mais em Unix, um Unix mais pesado. Mas não, vou clicar aqui em Linux, Debian, já está escolhida, 64 bits, tá? Que a gente está instalando. A gente podia instalar qualquer outro tipo de Debian aqui. Ele otimiza a performance e os drivers que são facilmente identificados por esses sistemas operacionais aqui, tá? Por isso que ele diz ele diz para você fazer o apontamento, porque eles têm drivers padrões que vão facilitar na hora de fazer a identificação dos drivers que vão ser utilizados pelo sistema operacional que você está instalando, tá? Por isso que ele pede para colocar aqui, a fazer o apontamento de qual é o sistema. Eu vou colocar Debian 64 bits, vou clicar em Next. Essa minha máquina aqui é uma máquina muito boa. Ela tem 8 GB de memória RAM, é um iCore 5, tá? E ela é quad-core, ou seja, eu tenho 4 núcleos de processadores. Eu tenho 4 processadores e me dá um bom desempenho. Por isso eu consigo fazer emulações de ambientes bem grandes, tá? Mas vocês podem fazer é só vocês usarem de forma otimizada, fazendo uma instalação de cada vez. Depois de instalado, reduzir o tamanho de memória e vocês vão conseguir fazer muitos laboratórios. Podem ter certeza disso. Eu vou deixar 768 básico aqui, mas se você tiver mais memória, você pode colocar 1024. Se você tiver menos memória, você pode botar 512. Não tem problema nenhum, tá? Ele diz que o recomendado para esse sistema operacional é 768. Como aqui é para teste, eu quero que seja uma instalação rápida, eu vou abusar. Eu vou colocar 2048 de memória RAM, para que essa instalação seja bem rápida, tá? Apesar de isso aqui não influenciar diretamente, por quê? Porque a gente vai trabalhar com escrita em disco, e a escrita de disco, ela demora. Eu vou explicar mais para frente. Vou botar 2048, porque eu vi aqui nos meus recursos que eu tenho 5 GB, quase 6 GB de memória RAM disponível, tá? Então, vou botar 2048, vou dar Next. Aqui ele pergunta se eu quero acrescentar um disco a essa máquina. Começar uma máquina do zero, eu tenho que criar um disco novo. Então, eu vou selecionar criar um disco novo. Eu poderia utilizar um disco existente dentro dos meus discos que eu tenha já instalado no meu sistema operacional, caso eu queira fazer uma reinstalação de um sistema aqui nessa máquina. Vou clicar em um disco novo. Vou dizer qual é o tipo de HDD que eu vou criar. HDD é o tipo de disco virtual, tá? Se vocês forem olhar aqui no meu laboratório, aqui laboratórios, eu tenho várias máquinas aqui, se eu não me engano, dessa prova de conceito estão aqui. Eu criei vários VDI. VDI são os discos virtuais que serão utilizados pela máquina em si. E eu criei aqui, ó, VDI do DHCP, que é o HD virtual da máquina do servidor DHCP, e eu vou explicar um conceito mais à frente, mas vocês veem que o tamanho já é 8.390.656 kilobytes. O que eu estou querendo dizer com isso? Que eu reservei todo o espaço do meu HD principal, aqui, um pedaço de 8 GB desse HD, para essa máquina virtual. Ó, com isso, eu vou ter uma melhor performance quando eu executar essa máquina virtual. Isso é uma boa prática. Se você tem bastante disco na sua máquina, você vai precisar setar esse disco aqui como disco de tamanho fixo e não dinamicamente expansível. Por quê? Toda vez que se eu clicar em dinamicamente expansível, na opção quando eu selecionar o meu disco aqui, ele vai crescer conforme for crescendo o meu sistema operacional, as instalações do meu sistema operacional. E nisso, essa máquina virtual vai disputar escrita em disco com as outras máquinas que eu tenho aqui.
E aí vai denegrir não, desculpa, degradar a performance da minha máquina virtual. Por quê? Porque eu vou estar disputando o espaço em disco com outras máquinas, caso eu tenha um disco dinamicamente expansível. Eu começo pequeno, né? Com um valor pequeno aqui e ele vai crescendo conforme eu for instalando as coisas na minha máquina. E eu não acho legal assim. Como hoje em dia disco é uma coisa que está bem barato, e eu tenho bastante disco na minha máquina. Se vocês forem ver aqui, eu tenho um disco com 347 gigas livres, de 540 gigas só nessa unidade, fora que mais 210 gigas que eu tenho na minha unidade C. Para mim, 10 gigas não é nada. Então, eu prefiro separar, porque a título de laboratório fica bem legal, tá? Vamos seguir então. VDI é VirtualBox Disk Image, que é a imagem padrão do VirtualBox. Aqui eu tenho de outros sistemas de emulação, né, de hypervisors, que eu não vou usar, VMDK da VM, VHD da Virtual Hard Disk, que é da Microsoft, e por aí vai. Vou clicar em Next. Aí aqui é o que eu acabei de explicar, entendeu? Se eu clicar em dinamicamente alocado, ele vai alocar conforme essa minha máquina for crescendo. Se eu clicar em tamanho fixo, eu já vou alocar todo o espaço que eu poderia usar nessa máquina virtual. Com isso eu tenho uma melhor performance. Se vocês forem parar para reparar aqui, é o que essa explicação aqui fala, tá? Conforme eu já expliquei, caso queira dar uma lida, vocês dão uma lida. Eu selecionei disco tamanho fixo, clique em Next e seta aqui, ó, primeiro aonde eu vou armazenar esse disco. Eu dei um copiar aqui para ele já dar o nome do arquivo que eu quero criar exatamente igual. Então eu vou selecionar aqui. A título de teste aqui, eu vou lá dentro dos meus laboratórios, né? E vou colocar aqui dentro de lab aqui. Não, aqui dentro não. Aqui dentro de prova. Pronto. Se eu quisesse, eu vou botar aqui, vou salvar aqui porque isso aqui é todos os laboratórios que a gente vai fazer. Vou colocar esse aqui como teste, ó. Debian DHCP01. Beleza? Tá com um nome diferente, porque essa aqui é a máquina que a gente vai usar, porque já está instalado bonitinho o sistema operacional. Já deixei previamente feito para a gente. Clicar em salvar. E aqui eu vou dizer, ó, o tamanho do disco. Qual vai ser o tamanho que eu vou alocar? Eu vou deixar aqui 10 GB, que é o tamanho que eu acho legal para a máquina virtual. Poderia ser menos ou poderia ser mais. Não há necessidade de ser um arquivo muito grande. Vou clicar em criar. Quando ele começar a fazer isso, quando eu clicar em criar, ele já está criando o VDI. Nesse momento, a máquina fica bem lenta, tá? Fica um pouco lento. Não vou fazer mais nada. Vou deixar a máquina trabalhando para ela criar rápido esse disco virtual. Um minuto restante ali. Vou deixar seguir. Vou até dar um pause aqui no vídeo. Quando tiver mais para frente, eu volto aqui do outro play. Só para terminar de criar esse disco. Beleza. Agora que, depois que ele criou a máquina virtual, a maquininha veio para cá, para o meu pool de máquinas virtuais que eu tenho dentro do meu sistema operacional. O que eu vou fazer agora? Eu vou adequar essa máquina às minhas necessidades, tá? Adequando, lembrando sempre da minha topologia. Então, dando uma olhada na minha topologia, eu preciso ter o quê? Eu preciso ter duas interfaces de rede. Uma que eu vou configurar de um lado e a outra que eu vou configurar de outro lado. Beleza? Para um domínio e para outro domínio. Então, vamos fazer isso. Só que eu só criei essa máquina aqui para mostrar como se cria a máquina, né, virtual. Eu vou editar ela também, mas eu vou instalar, já que eu estou mostrando tudo do zero para vocês, como se instalar um sistema operacional, do Linux, etc. Vou fazer as configurações aqui, mas no final eu vou usar esta maquininha aqui, que já está previamente configurada exatamente como essa aqui vai ficar, tá? Então vou clicar aqui, vou clicar com o botão direito e vou fazer algumas configurações. Que configurações serão essas? Vamos lá. Aqui é o nome da máquina, eu não vou precisar mexer, eu vou mexer em sistema. O que eu vou fazer aqui? Primeiro, sistema de boot. Eu vou tirar o disquete, vou desativar, vou colocar para dar boot pela unidade de CD-ROM virtual que existe na minha máquina, vou subir,
E segundo, localização de ordem de boot, eu vou colocar o disco rígido, beleza? Como minha máquina tem muito poder de processamento, eu vou colocar mais um processador para minha máquina, entendeu? Como essa é uma versão free, ele só me permite usar 2 CPUs, tá? No VM é legal que eu posso criar vários vCPUs. Eu não vou entrar nesse mérito aqui porque não há necessidade, não é o foco principal. Mas aqui eu vou colocar mais um CPU, porque minha máquina tem bastante recurso, eu tenho 4 CPUs, e vou editar algumas configurações. Como esse é um servidor, eu não preciso de áudio, então vou desabilitar o áudio. Eu não vou fazer com que essa máquina virtual interaja com controladora de áudio ICH-AC97, que no caso é a controladora do meu computador. Eu não quero. Isso é um servidor, não precisa ter áudio. Em rede, eu vou adicionar mais uma placa de rede, adaptador de rede. Eu posso ter até 4 adaptadores de rede. Eu vou adicionar aqui mais uma. E vou colocar conectado a... O que é isso? Se vocês clicarem aqui, NAT, ele vai fazer um NAT da minha placa de rede, tá? Ele vai ter um servidor DHCP interno, o VMware, propriamente dita, e ele vai passar o endereço IP para minha máquina virtual. Eu não quero fazer isso. Eu quero colocar inicialmente como uma rede interna, tá? Rede interna, o que é isso? Essa rede, essa interface só existe aqui dentro do VirtualBox. Ele emula um segmento interno. O que é emular um segmento interno? Ele emula isso aqui, cara. É como se eu tivesse essa plaquinha conectada num switch. Ó, isso aqui é o que? O meu segmento interno. Esse seria o que? O meu switch. E aí, no VirtualBox de vocês, não vai aparecer nenhum nome aqui dessa rede interna. Se vocês clicarem aqui, só vai ter inet. O que vocês vão fazer? Vocês vão digitar. É digitar mesmo, tá? Rede underline 01, que é o que? Seria o switch 01. Eu posso até colocar aqui, ó. SW switch 01, que é o que? Essa placa de rede interna. Eu acho até bem legal. Vou até mudar aqui para toda a minha rede refletir isso, que fica didaticamente mais legal. Vai ser refletido no switch 01. Depois eu vou até dar o nome aqui, switch 01, no próximo vídeo que eu fizer, tá? Também, eu vou botar em letra maiúscula que eu acho que fica melhor. Switch 01. Essa placa de rede interna está no meu switch 01, tá? Ela vai ter esses drives de rede aqui, beleza, não tem problema nenhum. Isso aqui é do própria máquina virtual. E eu vou colocar modo promíscuo? Não. Eu vou colocar para ela receber tudo, todo tipo de tráfego referente a esse segmento aqui, beleza? Vou criar uma segunda placa de rede, né? Rede interna também, e eu vou colocar agora onde? No meu switch 02, ó, meu servidor DHCP com o switch 01 no meu domínio 01 e também no meu domínio, no meu switch 02 no meu segundo domínio, para fazer o quê? Fazer o quê? O apartamento lógico desses segmentos. Então vou lá, vou clicar aqui, switch 02, ó, se vocês forem ver, não existe isso aqui, tá? Só existe switch 01. Criar o switch 02 avançado, vou deixar as configurações de drive padrão, eu vou clicar em permitir tudo, beleza? Então agora eu tenho uma máquina virtual que está com uma placa de rede interna no switch 01 e a outra placa de rede no switch 02, tá? Também vou clicar em serial, não tem que ter nada marcado. USB, isso é um servidor, gente, então não preciso ter nada de drive interagindo com o meu host principal. E se fosse uma máquina física, não preciso ter nada de USB. E nada compartilhado, tá? São configurações internas do VirtualBox. Com isso, a gente já tem a configuração que a gente precisa para rodar no meu servidor virtual, tá? Se vocês forem ver, essa aqui é a mesma configuração desse meu servidor aqui. Como ele já está bonitinho aqui, eu não vou mexer, tá? Mas vou instalar o Debian aqui para vocês verem como que é, tá? Bem tranquilo. Vou clicar em iniciar minha máquina virtual. Como é a primeira vez que eu iniciei essa máquina virtual, ele pergunta, selecione um arquivo disco virtual para ser utilizado na sua nova máquina virtual. O que é isso? Apontar o sistema operacional que eu vou utilizar nessa máquina, porque a gente está fazendo a instalação do zero. Eu poderia clicar aqui, ó, no... Cadê?
no Debian e escolher. Mas o que eu vou fazer? Essa lista de vocês está vazia, então eu vou fingir que está vazia. Tá vendo essa pastinha aqui? Eu vou clicar nela para selecionar um disco virtual, que é aquela imagem .iso que a gente baixou. E você vai navegar até onde você salvou, tá? Dentro do seu computador aí, a sua ISO, vai selecionar ela e vai clicar em abrir. Depois que fizer isso, você vai ver que ela carregou aqui e vai clicar em iniciar. Com isso, ela vai rebootar de novo, vai reiniciar a máquina e já vai aparecer aqui, ó. Quando eu clicar aqui dentro do mouse, que eu clicar com o mouse dentro da máquina, o mouse ficou preso, tá? Aí você tem que ter uma sequência de teclas. Aqui eu configurei, se vocês vão ver, eu fiz uma configuração interna no meu VirtualBox para toda vez que eu clicar com o Ctrl direito, ele soltar o mouse. Se eu clicar com o Ctrl direito, ele pula meu mouse, pulou da tela, ó, saiu, ficou solto da tela. Se eu clico de novo, meu mouse some, está preso. Eu clico no botão direito de Ctrl, ele soltou meu mouse aqui, tá? O default é uma outra configuração para você soltar. É que eu personalizei esse meu VirtualBox, mas vai estar escrito aqui o que você tem que clicar. Geralmente é Ctrl e Alt do lado esquerdo do teclado, tá? Vamos clicar aqui. Eu posso começar uma instalação aqui. Esse install é diferente desse aqui, porque aqui ele vai começar uma instalação gráfica. Como a gente está fazendo algo um pouco mais avançado, na verdade a básico, mas se tornará avançado e profissional, eu não vou utilizar o modo gráfico. Eu não quero gráfico nesse meu servidor e muito menos fazer uma instalação gráfica. Se eu fosse instalar o Debian para ser o meu desktop, ser o meu computador pessoal, eu ia colocar o modo gráfico. Não tem problema nenhum. Como é um servidor, eu quero fazer o quê? Uma instalação em ambiente puro, porque a maioria dos Linux para servidores trabalham com texto e não com ambiente gráfico. E a gente vai fazer o nosso curso aqui, o nosso treinamento, vai ser 100% voltado em modo texto. Não vamos fazer nada em ambiente gráfico, beleza? Então vou dar aqui um Enter para instalar. Ele começa a instalação aqui. Vou puxar aqui o mouse um pouquinho aqui para cima, para ficar melhor centralizado aqui na tela. E aqui a primeira coisa é selecionar a linguagem, Select a Language. Eu vou começar a digitar aqui no teclado português, e automaticamente ele vai achar o português para mim. Eu vou digitar P-O-R, e ele vai direto para o português, ó. Já foi aqui para perto, ó, português aqui. Selecionei, eu poderia ir navegando até achar, mas como eu sei que dá para navegar por aqui, eu vou digitar P-O-R, e ele já vai direto por aqui, ó, português, português de Portugal, português de Brasil. Eu vou selecionar esse português do Brasil aqui, que é o que eu quero para o meu sistema. Você poderia botar no que vocês quisessem, beleza? Vou dar Enter. Ele diz que a tradução está incompleta para esse sistema operacional. Não tem problema. O que ele não traduziu, ele vai deixar no idioma default do sistema operacional, que seria o inglês, tá? Então, continuar com a instalação do sistema selecionado, continuar a instalação do idioma selecionado, eu vou clicar sim, eu quero continuar com tudo que for em português, ele vai me apresentar em português, e o que não houver a tradução, ele vai me apresentar em inglês. Vou dar Enter. Ele pergunta qual é o território, qual é a sua localidade. Eu vou clicar aqui em Brasil, lógico, né? E aqui ele pergunta o teclado. Qual é o meu teclado? Se você estiver usando um computador ou um servidor que tem um teclado americano, vocês vão procurar sobre inglês, se eu não me engano, inglês americano, e vai colocar aqui Enter, porque o teclado de vocês é inglês americano. O meu é português brasileiro, então eu vou selecionar P para ir para português brasileiro e vou dar Enter. Ele vai selecionar. Está lendo as imagens todo o conteúdo que ele está carregando componentes adicionais da minha instalação. Vou deixar aqui rolar. Eu não vou cancelar essa parte aqui por enquanto. Eu estou com 29 minutos de vídeo. O objetivo aqui é ser rápido, mas algumas coisas eu prefiro passar para quem nunca configurou isso. Se lembra que a gente configurou nossa máquina virtual com duas interfaces de rede? Olha aqui, ele identificou e pergunta qual vai ser a interface primária. A título de curiosidade, não tem necessidade, qualquer uma dessas imagens, dessas interfaces aqui podem ser a nossa interface primária. Por quê? Porque a gente vai configurar na mão todas as interfaces. Vamos fazer isso na unha para demonstrar todo o conhecimento que nós estamos adquirindo no curso de software livre. Beleza? Deixa eu tomar um cafezinho aqui. E vamos lá.
Selecionar aqui a minha interface é TH0 mesmo, não tem problema nenhum. Ele está fazendo uma autoconfiguração dessa interface. Por quê? Porque ele está tentando buscar e se autoconfigurar para pegar IP e coisa e tal. E eu vou cancelar isso, porque eu não quero que ele se conecte na internet. Selecionei ele cancelar, dei Enter. Ele diz que a configuração automática de rede falhou. Beleza, eu não quero que eu configure nada automático, isso é um servidor. A gente vai aprender a configurar tudo na unha. Vamos dar Enter. E aí ele pergunta, você quer configurar manualmente? Eu vou configurar manualmente, mas não vou configurar agora. Vou configurar depois. Então eu vou clicar aqui, não configurar a rede agora. Vou dar Enter. Ele vai perguntar qual é o nome dessa máquina. Assim como eu coloquei o nome aqui da máquina como DHCP Server, eu vou colocar Debian-DHCP01. Por quê? Porque eu estou ensinando como que faz isso aqui para vocês. Beleza, galera? Então vou digitar Debian-DHCP01. Vou dar Enter aqui. Ele pergunta qual é a senha. No nosso lab, todas as máquinas aqui eu coloquei como a senha default, que é para eu poder ter facilidade na hora de ficar navegando entre os servidores. Então vou colocar uma senha default aqui, eu coloco ABC,123, você coloca a senha que vocês quiserem, eu coloco essa senha, é para eu não esquecer no futuro, entendeu? Como é lab, eu não preciso. Se isso fosse um servidor real, pessoal, por favor, coloque uma senha de alta complexibilidade, tá ok? Vou dar Enter, ele pede para eu colocar a senha de novo, eu vou colocar de novo a minha senha ABC,123 e vou dar Enter. Agora ele pede para eu colocar o nome de um usuário que vai operar essa máquina, beleza? Um usuário que não é um usuário que tem poder administrativo. No Linux, o root, que é a senha de root que a gente criou, é o cara que seria o Deus. Imagine Deus do computador, o cara que pode tudo. Esse é o root. A gente criou a senha do root. A título de testes, eu vou criar um usuário aqui chamado rbonisenha, que é o meu usuário que eu costumo criar padrão. Vou dar continuar. Ele pergunta, o nome de usuário para essa conta será rbonisenha? Sim. Eu dou Enter e ele pede para colocar a senha do usuário que foi criado. Esse usuário, como é um usuário de teste, eu vou dar a mesma senha do root, ABC,123. Óbvio que se isso fosse um servidor, não seria assim, né, galera? Vamos lá, ABC de novo, ele pede para confirmar, para saber que a gente não está colocando nada errado, e dá Enter. Agora ele pergunta para configurar o time zone, o relógio, tá? Eu vou colocar Rio de Janeiro, que eu estou falando do Rio de Janeiro. Se você que estiver configurando da onde for, você coloca o estado que você tiver para configurar o time zone. Vou dar Enter. E ele começa a fazer as instalações básicas, tá? Ele fez todas as instalações básicas e aqui ele começa a dizer como a gente vai querer fazer o particionamento do disco. Um particionamento, usar o disco inteiro, ele vai usar toda a unidade de 10 GB que nós criamos como disco. Aqui ele vai usar e configurar a LVM, que é Linux Virtual Machine, e o particionamento assistido, que é o LVM, o volume lógico criptografado, ou manual. Como é teste e para a gente facilitar aqui, eu vou clicar em usar o disco inteiro, tá? Eu quero fazer toda a instalação numa unidade só de forma automática. Então, eu vou clicar em usar o disco inteiro, ele me mostra qual é o disco que eu quero usar, eu vou selecionar que é esse disco aqui, e aí ele pergunta, você quer isso aqui, todos os arquivos numa unidade só para iniciantes? Vocês vão clicar sim. Mas por que ele pergunta isso? Porque dependendo do tipo de servidor, a funcionalidade do servidor que você estiver instalando, muda. Existem best practices, melhores práticas para cada tipo de servidor que você está usando, tá? Como é uma instalação básica para laboratório, a gente vai colocar tudo numa partição só. Se fosse um servidor de e-mail, seria legal a gente ter var mail em um disco de alto rendimento. Se fosse com um servidor Samba ou um servidor de autenticação com vários usuários, a gente poderia ter o home em uma unidade separada e por aí vai. Existem vários artigos na internet explicando quais seriam as melhores práticas para esse tipo de configuração. Como é que o intuito é fazer um vídeo demonstrativo de como fazer a instalação básica para um laboratório mais avançado, eu vou deixar tudo instalado na partição inicial. Então, vou dar Enter. Ele fez um arranjo automático aqui, ela colocou o /var
e fez uma unidade de swap, ou seja, tudo está dentro do barra, todos os diretórios subsequentes, e ele criou também uma unidade de swap, que é uma unidade de troca no Linux para poder ter uma melhor performance. Isso aqui antigamente era muito usado, hoje em dia não há necessidade. Mas como o Linux cria, eu tenho bastante memória RAM e também tenho bastante disco, eu coloquei que um pedacinho do meu disco vai ser utilizado para último recurso como área de troca, porque geralmente a área de troca é feita na memória RAM, beleza? Vou finalizar aqui o disco, que eu aceito tudo isso aqui. Ele vai falar, tem certeza que quer escrever as mudanças no disco? Você tem que selecionar sim, porque ele está como default no não, sim. E aí sim ele vai começar a instalação, tá? Ele vai formatar as partições e começar a instalação do sistema básico. Isso aqui demora alguns minutos. Na minha máquina não vai demorar muito. Por quê? Porque a minha máquina tem um alto processamento e é bem rápido. Mas mesmo assim eu vou dar pause para o vídeo não ficar grande. Quando terminar o próximo passo, eu vou seguir do próximo passo. Beleza. Agora que a gente terminou aquela parte, depois que ele instala os arquivos iniciais, ele vem com essa tela aqui, que é pedindo se eu quero configurar pacotes adicionais, tá? Se eu desejo ler outro CD ou DVD. Se lembra que eu lá no início mostrei que tinham vários DVDs e vários CDs? Ele pergunta se eu quero ler outro CD ou DVD. Eu vou responder que eu não quero, porque na verdade a gente não precisa. E ele também depois ele pergunta se eu quero usar um espelho de rede. O que é espelho de rede? A gente vai configurar daqui a pouco os repositórios do Linux, tá? Então, inicialmente a gente não vai ter nenhum espelho de rede. Espelho de rede é onde ele buscaria as softwares adicionais que eu desejasse colocar aqui no meu sistema. Eu vou dizer que também não quero. E ele vai continuar aqui fazendo atualização do software, instalando algumas coisas. Ele pergunta se eu quero participar do concurso de utilização de pacotes. Eu vou dizer que não quero. E ele prossegue com a instalação aqui. Quando ele aparecer essa tela aqui, escolha o software a ser instalado. Como é um servidor, eu vou desmarcar o ambiente gráfico, que eu não quero, e também vou desmarcar servidor de impressão. Vou deixar somente utilitários standard do sistema, que são os softwares básicos para o meu servidor, tá? Desmarcou tudo, navega com Tab entre as opções aqui. Se você quiser marcar também, é só clicar no que você quer e usar a barra de espaço, tá? Eu vou desmarcar porque eu não quero. E vou dar Enter para continuar. Ele vai seguindo aqui, obtendo tantos pacotes, arquivos, né, 284 nessa instalação aqui. E está preparando o Bash, que vai ser o shell padrão. E preparando os demais pacotes que eu desejo instalar, que eu estou instalando aqui no meu sistema, tá? Eu vou dar um pause aqui, enquanto ele termina de fazer a nossa instalação, e vou retornar quando ele acabar essa tela aqui de instalação de software. Beleza. Depois que ele termina de fazer a instalação dos pacotes que nós selecionamos, ele pergunta o que a gente quer fazer com o Grub. O que é o Grub? É o gerenciador de boot de inicialização do sistema operacional que a gente está instalando, do Linux. Ele pergunta, instalar o carregador de inicialização do Grub no registro mestre de inicialização. O que é o registro mestre de inicialização? É a MBR. Se a gente deseja fazer a instalação dele. Se eu fizer isso, ele vai gerenciar todos os sistemas operacionais que nós temos nessa máquina e também fazer a chamada, ou pedir para a gente inserir qual sistema a gente quer instalar, que é bootar quando a gente tem mais de um sistema na mesma máquina que a gente pode ter. No nosso caso, a gente só tem um sistema operacional, porque isso aqui é um servidor, mas a gente vai dizer que sim, que ele vai reiniciar, vai saber por onde iniciar o sistema operacional, aonde chamar o posicionamento dele dentro da unidade de disco. Então ele pergunta aqui se eu quero iniciar no MBR o Group. Lógico que eu quero, vou clicar em sim e vou informar qual é a unidade de disco que eu quero iniciar. Dispositivo aonde você quer instalar o carregador de inicialização. Vou selecionar aqui no nosso disco aqui. E ele vai instalar o Grub e vai finalizar a instalação. Agora ele diz que a instalação está completa. A gente pode retirar a unidade CD-ROM e dar boot no sistema. Beleza? Feito isso, vocês podem vir aqui, máquina virtual, cadê?
dispositivos, unidade ótica e desmarcar. Ele já desmontou aqui. Antes ia ficar assim. Antigamente ele não desmontava. Ele ficava marcado, ficava ticado, ficava selecionado. Agora não fica. Então eu vou forçar a desmontagem. Desmontei aqui. E eu vou reiniciar, tá? Vou dar um Enter aqui para ele reiniciar. E como é um sistema leve, é um sistema que não tem nada, está 100% em shell, a gente só vai usar o servidor sem ambiente gráfico. Repare que o boot dele é muito rápido. Eu acho sensacional. Está iniciando o disco, olha lá, carregando. Vai começar a carregar os drivers. Já deu boot. Olha a velocidade do nosso servidor, gente. É muito rápido. Se eu clicar aqui em selecionar root, vou dar Enter, ABC,123, e tá aqui o nosso servidor Debian instalado, e eu estou logado como root. Vou dar um exit para sair. Se eu quisesse logar como usuário normal, rebone senha, ABC,123, e eu logaria como usuário normal. Se vocês repararem aqui esse cifrão que tem antes daqui do cursor, significa que eu estou logado com usuário normal. E esse usuário não tem privilégio de executar, de fazer algumas instalações, editar drives, fazer instalação de drivers, e tem acesso limitado ao meu ambiente, tá? Ele cria o /home rebone senha e eu sou dono de tudo que eu crio aqui dentro. Fora desse diretório, eu geralmente não tenho permissão de escrita. Então, eu não tenho altos privilégios. Vou sair e vou logar como root, só para vocês verem a diferença de shell. Aqui eu estou com o tralha, se vocês forem ver aqui antes do cursor, aqui eu estou com a tralha. A tralha significa que eu estou logado como root. Como root eu consigo fazer qualquer coisa no meu sistema operacional, no meu Linux. Com isso eu finalizei a instalação básica, demonstrei como se instala um servidor básico, sem nada, não tem nenhum serviço rodando nesse meu servidor, e a gente vai fazer tudo do zero, beleza? Eu vou aqui dar um init 0 para desligar essa máquina, porque eu não vou usar mais ela. Eu só usei ela para mostrar como se faz uma instalação do zero. E agora a gente vai usar essa outra maquininha aqui, que também não tem nada configurado, mas já tá atendendo as minhas necessidades e também está dentro do meu diretório, onde eu tenho todo o meu lab bonitinho. Beleza? Então eu vou voltar aqui e vou dar init 0. Quando eu digitar init 0, eu estou pedindo para fazer uma interrupção do sistema operacional e ele vai desligar. Se eu quisesse reiniciar a máquina, como root logado, eu daria um reboot, digitaria reboot, porém eu vou desligar, então vou dar init 0 para desligar. Eu também consigo reiniciar dando init 6, beleza? Eu vou fazer init 0 porque eu quero desligar e isso vai desligar meu servidor. Beleza, está aqui desligado. Com isso eu finalizei a demonstração de como a gente faz uma configuração básica, uma instalação básica utilizando o VirtualBox do sistema operacional Linux Debian. E a partir de agora a gente vai fazer tudo no servidor DHCP que a gente já tem configurado. Lembrando que acabou ficando exatamente igual. Eu só vou fazer alguns ajustes para refletir aquela rede switch, porque antes eu estava com essa nomenclatura e eu acho que a nomenclatura switch 01 para nossa topologia aqui vai ficar melhor. Beleza? Com isso a gente encerra aqui. Eu vou começar, a partir do próximo vídeo, já vou começar a fazer a instalação do servidor DHCP propriamente dito. As configurações básicas e a instalação do servidor DHCP. Beleza? Então, foi.